Olá, aqui Mônica, meu canal do YouTube. Espero que vocês estejam assistindo os outros, que eu já gravei, outros vídeos, né? Tô gostando muito de falar com vocês. Hoje eu quero falar de um assunto assim que é bem atual e que me preocupa muito, né? Por isso que eu vou falar e eu acho que preocupa muita gente. Eu tenho falado em outros vídeos, que eu não sei se vocês viram todos ou um, né? Sobre psicanálise, muito, porque a minha abordagem é psicanalítica, né? Mas o Pedro Ivo, meu filho, tem um tutor que a gente se conhece há muitos anos. Mas agora que o Pedro quebrou a perna, ele tem vindo mais aqui, tem dormido aqui de noite. Então eu e ele começamos a conversar sobre psicologia, porque ele também é psicólogo, ele é especialista em TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, que eu vejo que hoje é uma coisa que todo psicólogo que quer trabalhar com autismo procura essa formação, porque a justiça mandou os convênios pagarem terapia com esse enfoque. Né? A justiça não paga, os convênios não pagam psicanálise, a justiça não aceitou esse tipo de tratamento. Então, por enquanto, psicanálise é particular, né? Então, como o Jorge trabalha numa uma clínica bem popular, que atende muitos convênios, ele atende muitas crianças e tem muitos clientes autistas, né? A gente tem conversado muito sobre isso, que é assim, eu vejo que é a minha paixão e a dele, né? Eu e ele podíamos ser rivais, né? Um querer degolar o outro por causa dessas nossos enfoques, né? Mas a gente sempre gostou do trabalho de um e outro. As coisas que eu vi ele fazendo com o meu filho, com os outros dois rapazes que ele sai todo fim de semana, né? Eu gosto muito de como ele aborda. Aí esses dias ele chegou aqui, o Pedro estava dormindo, ele veio para passar a noite, e ele sentou, e eu percebi que ele estava até um pouco ansioso. E o Jorge é uma pessoa super de boa, tranquilo, sabe? Aí ele me falou, Mônica, ótimo que o Pedro tá dormindo, que eu vou te contar um negócio aqui que eu tô precisando trocar uma ideia sobre isso. Eu falo isso, ele falou assim, eu falo isso com os pais, com as mães principalmente, que é quem acompanha os filhos, né? Que elas acham que os meninos estão conversando, falando, o tratamento está chegando nisso aí, alguns já vieram falando alguma coisa, melhoraram, né? Mas o que a gente tem visto, aí ele até falou no plural, porque lá na clínica eles fazem reunião, tem outros profissionais, né? Ele falou, a gente tem visto que os meninos, eles não conversam, eles fazem ecolalia. Eles ficam repetindo as palavras. As palavras que tem no aba, né? Aquelas fichinhas, aquelas ordens de rotina, outras às vezes palavras que vieram de casa, do transporte que eles usaram para chegar até ali, né? Mas é o tempo todo isso, não é conversa. Eles não respondem a perguntas cotidianas da gente assim se sair disso aí, né? E também não contam nada de uma forma coerente, né? E eu tenho conversado isso muito com as mães, né? E ele falou comigo isso também, que assim, antes eles trabalhavam só com comportamental, né? E eles começaram agora a trabalhar com cognitivo comportamental para ver se complementava exatamente isso aí, de chegar com os meninos, né, nessa coisa da conversa, né? Que a gente fala assim, existe o verbal e o não verbal. Esses meninos, eles são pseudo-verbais, na verdade. Eles falam, mas é tudo repetindo, né? E a gente quer que a pessoa seja verbal, que converse, né? Para viver em sociedade, né? A gente tem essa preocupação com os autistas, né? E aí a gente continuou conversando, ele não me contou casos específicos de um cliente e de outro, não. Ele falou que é tão geral que não precisava citar um ou outro, né? E aí eu falei que, olha, Jorge, vamos fazer uma analogia, né? De como que a gente trabalha com comportamental e como que a gente trabalha com psicanálise, né? Porque assim, pelas coisas que ele já me falou, né? Eu já comecei até a entender um pouquinho de comportamental, como que é o dia a dia, né? A rotina do trabalho. Aí eu falei, ó, pra mim eu vejo assim, que eu gosto muito de fazer, assim, de citar exemplos, né, para clarear as coisas que são difíceis, né, porque ele virou para mim e falou assim, Mônica, nós chegamos num ponto lá, na clínica, cadê o sujeito? Eles estão procurando o sujeito, porque é o sujeito que fala, né, é o sujeito que é verbal de verdade, que conversa. Então, aí eu falei, vamos fazer uma analogia.
o autista, ele é um ser, né, vamos falar assim bem genericamente, que se tranca dentro do quarto, a chave, e não permite a nossa entrada. Ele conhece o nosso mundo lá do lado de fora, mas ele não nos deixa conhecer o dele. Então, quando a gente trabalha com comportamental, eu até falei com ele, eu vou falar uma coisa bem demais, para a gente ver a diferença, né? Ver onde é que uma coisa pode complementar a outra. Aí a gente entra com comportamental, assim, a gente não pede permissão, a gente arromba o quarto e começa a dar um monte de fichinha para eles. Porque qual o problema em geral de nós, né? Nosso, né? Mães, pessoas que trabalham, né? Incomoda a gente demais da conta não ter essa comunicação, né? Não ter uma rotina. São seres tão diferentes, né? Que aquilo traz muita ansiedade, traz muita irritação. Eu sei que o que eu vejo por aí, que as mães perdem muita cabeça com essa falta de contato, né? De saber o que o outro pensa. E uma coisa que eu falei até com o Jorge, né? Mais grave é que a gente sempre quer controlar o outro, né? Filho, principalmente, né? A gente quer mandar, quer controlar, e os autistas são incontrolados, porque a gente não sabe o que fala com eles que eles vão pegar, né? Então a gente entra para essas fichinhas de rotina, que tem frases curtas, exemplos curtos, né? E a gente começa, de alguma forma, ter uma comunicação. Não vou dizer que não tem, né? Começa a ter alguma, né? Melhora. Mas o autista não começa a falar, a conversar por causa disso. Ele repete essas frasezinhas que estão lá, essas situações, né? E a gente continua não tendo uma conversa com ele, né? Então, o Jorge, que é uma pessoa que tem muita empatia, que é mergulhado no trabalho dele, que ama os autistas, ele falou que o pessoal lá da clínica também está incomodado com ele. Ele está procurando um sujeito, né? Aí como ele chegou na casa de uma psicanalista, né, que vive falando disso, só tratou o Pedro sempre com psicanálise, né, fiz o meu curso com essa abordagem. Aí ele falou, Mônica, cadê o sujeito? Aí eu contei esse casinho e falei com ele, ó, como que um psicanalista faria a abordagem, né? Bate na porta. Às vezes o autista não vai responder na hora. Às vezes você nem precisa ficar lá atrás da porta horas esperando. Você bate na porta, fala seu nome, quer falar com você. Vai embora. O autista entende que você está lá do lado de fora esperando ele. Ele sabe, isso é concreto, né? Tem uma pessoa que ele conhece e quer conversar com ele. Às vezes ele não abre na hora, às vezes ele abre. Se a hora que ele abrir, que é uma hora ele vai abrir, né? Ele não vai viver encarcerado lá dentro, precisa comer, precisa sair de lá, né? Por algum motivo ele vai abrir a porta. Como que você vai entrar? Você não vai entrar com coisas feitas. Você usa com todos, né? Que eu acho assim muito bacana essas coisas feitas. Eu acho que a alfabetização usa esse tipo de processo. Isso é comum na educação, né? Mas quando você está tratando de uma pessoa tão especial, né, tão diferente, tão fechada, que a gente não consegue, né, chegar lá, então o que você vai fazer? Você vai entrar com um trabalho que você conhece e que ele gosta. Aí eu até citei pro Jorge que ele não conhecia meu filho quando ele era criancinha, né, meu filho não dormia. De neném ele até dormia, mas depois que ele começou a andar com 9 meses, ele passou a não dar conta de dormir. Ele dava às vezes um apagado e voltava. Aí eu comecei a trabalhar com ele me permitia, né, ficar perto dele no quarto, deitar do lado dele, que hoje ele não permite mais, né? Mas ele me permitia fazer isso. Eu deitava do lado dele, sentava e começava a cantar músicas da MPB que eu conheço, porque eu sei que ele nasceu músico. Ele ama música, sempre ele demonstrou isso, né? Então, aonde que eu estava indo com isso, né? Eu estava procurando o sujeito dele. Quem é o Pedro? O que ele gosta, né? Eu não estava entrando com, olha, menino, temos que dormir, porque amanhã nós temos isso, fazendo, mostrei que as plaquinhas, porque a comportamental trabalha muito assim, com os quadrinhos, né? Fiz nada disso com ele. Eu só cantava e ele foi relaxando, no começo ele dormia pouco, coisa e tal, foi aumentando o tempo que ele dormia, né? Hoje, ele dorme com o pendrive ligado, ele dorme sempre com música. Pode ser rockão, Pink Floyd,
ele gosta de música, a música embala ele, né? E eu tinha uma mania, né? Eu sempre tenho, né? Isso aí já é coisa de psicanalista, de pensar assim, não dormia, não conseguia dormir porque dormia ia morrer. Eu não acredito que Pedro pensasse dessa forma, mas dormir era não estar, né? O corpo parava de estar presente, porque ele é uma pessoa muito concreta, né? Então, com a música, o que aconteceu? Eu abordei o sujeito dele. E o que eu fiz? Cantando todo dia, no meio da cama dele, às vezes deitada com ele, é comportamental, né? Eu repeti isso muitas vezes, isso é um treinamento. Então, o que eu vejo disso, né? É que a gente tem que parar de achar que somos antagônicos, né? Igual eu e Jorge, que não somos antagônicos, né? Temos em comum o Pedro Ivo e vários outros autistas que a gente conhece, né? E eu e ele nos damos muito bem, a gente conversa super sobre como que a gente trabalha, a gente troca ideia, né? Às vezes ele tem alguma dúvida de como fazer com o Pedro Ivo, e às vezes eu tenho dúvida, né? Entendeu? Já vai fazer 38 anos, eu continuo tendo dúvida, até hoje. Por isso que às vezes eu falo assim que eu estou aqui falando um vídeo, sou uma pessoa mais velha, tenho muita experiência, mas eu continuo tendo dúvida. Autista é danado. Eles dão dúvida na gente todo dia. Então, eu acho que assim, o que mais me tocou, né, nessa história toda, né, foi o Jorge ter me perguntado explicitamente, cadê o sujeito, Mônica? Porque assim, eu não achava que esse pessoal dessa área, que está trabalhando desse jeito, estava preocupado com isso, né? E ele falou comigo que lá na clínica tá, eles se reúnem, eles trocam ideias, né? Então, aquilo para mim me sensibilizou muito, porque eu falei, gente, olha que legal. Estamos chegando num ponto, né? Que é uma coisa que eu sempre pensei, né? Eu trabalhei muito com o Pedro quando ele era pequeno, sem ser psicanálise, sem ser comportamental, não tinha gente trabalhando nessa área, eu trabalhei por conta própria. E eu sempre fiz as duas coisas, né? Ele era meu filho, tem coisas que a gente tem que tratar com o filho, né? Que não dá para discutir. Tem que escovar dente, tem que limpar a bunda, né? São coisas assim que a autista tem dificuldade, né? Tem que ir no dentista, não tem jeito não. Dá anestesia, mas ele sabe que ele tá ali para ir no dentista, entendeu? Então tem coisas que são indiscutíveis. E tem outras que não, a gente vai trocando, vai conversando, mas tudo com o autista, isso é outra coisa que eu e o Jorge estávamos falando. A gente tem que repetir muitas milhões de vezes, né? Com a criança mais comum, a gente repete muito, mas passa rápido, né? Eles têm as fases do desenvolvimento que eles vão pegando, né? Então, às vezes, você não tem que falar tantas vezes. Ele falou que as mães reclamam muito com ele. Poxa, Jorge, eu já falei isso ontem com ele, com o filho, né? E ele não tá respondendo, não entende, não pega. As mães ficam sem saco. A verdade é que a palavra é sem saco. Que eles vão esgotando a gente, né? E aí a gente começa a trocar essas ideias. Então eu fico, assim, o que mais me toca em tudo isso, né? É que eu acho que a psicanálise e a cognitivo-comportamental são irmãs. Elas não podem andar separadas. Não dá para você trabalhar o corpo de uma pessoa sem olhar o que o espírito fala, o espírito, a alma, né? Se você fosse um cientista, sem olhar a parte de energia da pessoa, porque a pessoa não é só aquilo que está aparecendo, né? Ela tem um por dentro, que são os sentimentos dela, os pensamentos, a criação, a cultura, né? Você não dá para você trabalhar sem isso, né? Então, eu vejo, por exemplo, quando a gente está alfabetizando bem pequeno, né? Minha mãe trabalhou com isso, eu andei muito com ela, conheci muito disso. Minha pequena se alfabetiza. Eu não sei hoje, mas a gente usa frases pequenas, palavrinhas, né? Juntando elas. Mas eles vão evoluir para um outro lugar, né? No próprio padrão de escolarização, né? Eles vão andando. Antigamente era muito concreto o aprendizado, né? A gente decorava um monte de coisa. Hoje eu percebo que as escolas, principalmente as melhores, né? Estão trabalhando muito mais com a parte prática, né? Integrando, que é uma integração. O ser humano é concreto, né? Não dá para negar, tem um corpo lá, né?
Até porque eu acho que o autista instiga muito a gente, porque ele tem um corpo perfeito, né? Que a gente tem essa mania de pensar que a pessoa que tem algum problema, ela tem que ter alguma marca no corpo, né? Um síndrome de Down tem o olhinho espichado, a pessoa deficiente que às vezes não tem um braço, o outro não enxerga, né? O outro no outro. Então, essas marcas o autista não traz. Então, ele tira a gente do sério, até porque muitas vezes o que eu percebo, assim, nesse trabalho nosso, né, é que a gente, até a gente que lida com ele, acha que eles estão fazendo hora com a cara da gente. Porque você já falou milhões de vezes, a gente sabe que eles têm boa memória, que eles entendem o português que a gente fala, o inglês, o espanhol, o alemão, né? E ele não aprende, né? Ele não aprende porque aquilo não faz parte do que ele quer, né? Do interesse dele. Autista é muitos milhões de vezes mais esperto que a gente, porque eles não topam muito fazer coisas que eles não gostam. Quando eles são obrigados, né? Eles fazem, mas não se integram com a gente, né? Então, essa pergunta que o Jorge fez, né, a inicial, do sujeito, né? Ela tá aí. O sujeito, ele é uma integração do corpo, né? Com a mente, com o espírito, com a cultura, com tudo que a gente traz, né? Esse é o sujeito. Agora, a gente nunca pode esquecer que o sujeito é um corpo, né? Quando a gente trabalha com os meninos autistas hoje, que eu vejo como o Jorge trabalha, muito crianças, né? Ele tem muitos clientes crianças, né? A gente tem que trabalhar comportamento, né? Porque a gente vive numa cultura, numa sociedade. Aquilo é importante para a pessoa, né? Não é para a mãe e para o pai só, não. É importante para o menino saber se comportar, chegar no lugar, para se dar bem com a sociedade, né? A conclusão, né, que eu tiro disso tudo é que ao invés da gente ficar, né, numa briga, que eu já até falei em outro vídeo, assim, psicanalistas e comportamentais, não querer arrancar o nariz do outro fora, né? É a gente pensar na pessoa que a gente está atendendo, né? Essa pessoa que a gente está atendendo, ou um filho que a gente está lidando com ele, né? São pessoas que merecem o nosso respeito. Eles não podem ser objeto de briga, né? Eles são objeto de trabalho, quando você é o terapeuta deles, eles são objeto familiar, quando ele é seu filho, seu irmão, seu sobrinho, né? O respeito da gente com o outro vai ser maior, né? E a gente vai se respeitar também, porque, como eu vi o Jorge falando, né? O Jorge estava, assim, incomodado com aquilo, né? E ele é uma pessoa que respeita muito os meninos. Ele até fala comigo que ele gosta muito de andar com os três que ele trabalha com eles no fim de semana, né? Que é 2 autistas e mais um que tem paralisia cerebral, que ele gosta muito, que esses meninos são os melhores seres humanos para ele contar as coisas dele, porque eles não vão contar para ninguém, ele pode falar o que ele quiser, ele adora isso. Então eu vejo que assim, ele tá num ponto, né, que ele quer trabalhar bem, né, quer atender bem. As mães, né, que geralmente esse pessoal nessas clínicas não tem muito tempo para as mães, mas o Jorge é muito atencioso, ele quer ajudar, né, quer trabalhar bem. Então, assim, do que eu conheço, né, de autismo, né, é que uma coisa não pode andar sem a outra. Comportamento e sujeito, que é o complementa, né, o corpo, anda junto, né? Então não dá pra gente trabalhar separado. Não dá pra gente trabalhar esquizofrenicamente, né, gente? Porque o esquizofrênico é compartilhado, a gente sabe disso, ele é despedaçado. E a gente está trabalhando como pessoa inteira. Até quando a gente trabalha com esquizofrênico também, a gente quer que a pessoa se integre, né? Então, esse aí é um recado que eu tô dando. E já que o Jorge está assistindo meus vídeos, né? Vou mandar para ele um abraço e agradecer, porque esse papo foi muito legal. Eu continuo pensando sobre ele, motivou muita coisa do meu conhecimento, mexeu com muita coisa que eu conheço, né? Que às vezes quando você conta uma coisa assim, né, restrita, pequenininha, parece que você não trouxe um monte de coisa junto, né? E sempre quando eu penso em autismo, eu trago tudo junto. Minha experiência, meus anos de vida com o Pedro, com todos os colegas, com a associação, né? Então é isso aí. Gente, recadinho, psicólogos. Psicanálise
e terapia cognitivo comportamental. São irmãs.